Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Filosofia. Nesta aula, então, nós vamos ver um pouco sobre a vida e as obras de Platão. Platão nasceu em Atenas no ano 428 ou 427 a.C. Seu verdadeiro nome era Aristócles. Platão é apelido que derivou, como refere alguns, de seu vigor físico, ou como contam outros, da amplitude de seu estilo, ou ainda da extensão de sua fronte, que em gregos chama-se platos. Significa, tão precisamente, amplitude, largueza, extensão. Seu pai contava orgulhosamente com o rei Codro entre seus antepassados, ao passo que sua mãe se orgulhava do parentesco com Solon. Assim, é natural que desde a juventude, Platão já visse na vida política seu próprio ideal. Nascimento, inteligência, aptidões pessoais, tudo levava para essa direção. Esse é um dado biográfico absolutamente essencial que incidiria profundamente na própria substância de seu pensamento. Aristóteles relata-nos que Platão foi inicialmente discípulo de Crátilo, seguidor de Heráclito e posteriormente de Sócrates. O encontro de Platão com Sócrates deu-se provavelmente quando Platão tinha aproximadamente 20 anos. É certo, porém, que Platão frequentou o círculo de Sócrates com o mesmo objetivo da maior parte dos outros jovens, ou seja, não para fazer da filosofia a finalidade da própria vida, mas para melhor se preparar pela filosofia para a vida política. Entretanto, os acontecimentos orientaram a vida de Platão para outra direção. Platão travou seu primeiro contato direto com a vida política em 404-403 a.C., quando a aristocracia assumiu o poder e dois parentes seus, Carmides e Crítias, tiveram importante participação no governo oligárquico. Foi certamente uma experiência amarga e frustrante para ele, por causa dos métodos facciosos e violentos que constatou serem aplicados exatamente por aqueles nos quais depositava confiança. Entretanto, seu desgosto com os métodos da política praticada em Atenas deve ter alcançado o máximo de sua expressão com a condenação de Sócrates à morte. Os responsáveis por essa condenação foram os democratas que haviam retomado o poder. Assim, Platão convenceu-se de que para ele, naquele momento, era bom manter-se afastado da política militante. Após o ano 399 a.C., Platão esteve em Megara, com alguns outros discípulos de Sócrates, hospedando-se na casa de Euclides, provavelmente para evitar possíveis perseguições que poderiam lhe advir pelo fato de ter participado do círculo socrático. Entretanto, não se deteve longamente em Megara. Em 388 a.C., aos 40 anos, Platão viajou para a Itália. Se esteve também no Egito e em Cirene, como se conta tais viagens, devem ter acontecido antes de 388 a.C. No entanto, a autobiografia da Carta 7 nada fala sobre elas. O desejo de conhecer as comunidades dos pitagóricos, e de fato conheceu Arquita, como sabemos pela Carta 7, o levou a empreender a viagem até a Itália. Durante essa viagem, Platão, então, foi convidado pelo tirano Dionísio I a ir até Siracusa, na Sicília. Certamente Platão esperava poder inculcar no tirano o ideal do rei filósofo. Ideal esse já substancialmente proposto no Górgias, obra que precede a viagem. Em Siracusa, Platão logo se indispôs com o tirano e sua corte, precisamente por sustentar os princípios expressos no Górgias. Todavia, estabeleceu forte vínculo de amizade com Dion, parente do tirano, no qual Platão acreditou encontrar um discípulo capaz de se tornar rei filósofo.
Dionísio irritou-se de tal forma com Platão que determinou fosse ele vendido como escravo a um embaixador espartano na cidade de Egina. Narrando os fatos de formas mais simples, forçaram a desembarcar em Egina em guerra contra Atenas. Talvez Platão tenha sido mantido como escravo. Felizmente, porém, foi resgatado por Aniceres de Cirene, que se encontrava em Egina. Retornando a Atenas, Platão fundou a Academia, em um ginásio situado no parque dedicado ao herói Academos, de onde o nome de Academia. O Menon foi provavelmente o primeiro diálogo de Platão a divulgar a nova escola. Logo, a Academia adquiriu grande prestígio, a ela acorrendo numerosos jovens e até homens ilustres. Em 367 a.C., Platão voltou a Sicília. Dionísio I falecera, tendo-lhe sucedido o filho Dionísio II, que, segundo afiançava Dion, poderia colaborar bem mais que o pai para a realização dos desígnios de Platão. Dionísio II, entretanto, revelou as mesmas tendências do pai. Exilou Dion, acusando de tramar contra o trono, e manteve Platão quase como prisioneiro. Dionísio só permitiu que Platão retornasse a Atenas porque estava empenhado numa guerra. Em 361 a.C., Platão voltou pela terceira vez a Sicília. Em seu regresso a Atenas, de fato, lá encontrou Dion, que se refugiara nessa cidade. Dion o convenceu a aceitar novo e insistente convite de Dionísio, na esperança de que dessa forma também ele seria recebido novamente em Siracusa. Dionísio desejava o retorno de Platão na corte com a única finalidade de completar a própria preparação filosófica. Foi, porém, grave erro acreditar na mudança de sentimentos de Dionísio. Platão teria até arriscado perder a própria vida, não fosse a proteção de Arquita e dos amigos da cidade de Taranto. Em 367 a.C., Dion conseguiu tomar o poder em Siracusa, mas por pouco tempo apenas, sendo assassinado em 353 a.C. Em 360 a.C., Platão retornou a Atenas, onde permaneceu na direção da Academia até sua morte, ocorrida em 347 a.C. Os escritos de Platão chegaram até nós em sua totalidade. A disposição que lhes foi conferida, da qual nos dá conta o gramático Tracilo, baseia-se no conteúdo dos próprios escritos. Os 36 trabalhos foram subdivididos nas 9 tetralogias seguintes. Primeiro, Eutifron, Apologia de Sócrates, Criton e Fédon. Segundo, Crátilo, Teeteto, Sofista e Político. Terceiro, Parmênides, Filebo, Banquete e Fedro. Quarto, Alcibiades I, Alcibiades II, Hiparco e Amantes. Quinto, Teages, Carmides, Laques, Lises. Sexto, Eutidemo, Protágoras, Gorgias, Menon. Sétimo, Hípias Menor, Hípias Maior, Ion, Menexeno. Oitavo, Clitofon, República, Timeu, Critias. Nono, Mino, Leis, Epinomes e Cartas. A interpretação e avaliação correta desses escritos propõe uma série de problemas extremamente complexos que, em seu conjunto, constituem a questão platônica. Na nossa próxima aula, continuando então a vida e as obras de Platão, nós iremos ver a questão da autenticidade da cronologia dos escritos, os escritos e as doutrinas não escritas e suas relações, os diálogos platônicos e Sócrates como personagem dos diálogos, e a recuperação e novo significado do mito em Platão. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.